Mateus capítulo 11. Eu queria lhe convidar a ler do versículo 28 em diante. Do versículo 28 até o versículo 30, a gente vai ler, e está escrito assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aí vamos orar ao Senhor. Pai, nós te adoramos e te bendizemos pelo modo como o Senhor tem nos atraído, pelo modo como o Senhor tem nos transformado, pelo modo como temos sido outras pessoas, Senhor, desde que te conhecemos. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada uma das tuas realizações em nós. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor faz de um jeito que nem sequer a nossa vaidade ousa se levantar. Está muito claro que o que de bom tem acontecido em nossas vidas foi o Senhor quem fez. Senhor, essas ofertas foram trazidas pelo Teu Espírito Santo, que se moveu através de corações que o Senhor mesmo transformou em corações generosos. Nós te agradecemos, Senhor, porque trazemos às Tuas mãos aquilo que das Tuas mãos temos recebido. Nós te louvamos pelo Teu sustento, pela Tua presença, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. E te pedimos, Senhor, que a Tua palavra nos exorte, nos levante, nos transforme, nos faça cada vez mais parecidos contigo. Nós oramos e pedimos a Tua bênção, pedimos que essas ofertas cumpram a missão que o Senhor delegou a elas, que elas abençoem vidas, que elas gerem salvação, gerem dignidade, que elas gerem, Senhor, cada vez mais a realização do Teu reino sobre essa terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fiquem à vontade, assentando-se, por favor. Meus amigos, eu não sei vocês, mas essa leitura, esse texto, ele me provoca de um jeito, e me provoca certos sentimentos que, pequeno, né? Criança, isso era muito frequente. Você chega no quarto, sua mãe está na sala, ela grita: filho! Aí você tenta responder: diga, mas ela não quer dizer, ela quer que você vá até onde ela está. Ou agonia levantar quando você está cansado. Quem é casado aí sabe que, principalmente você é um homem, se você é casado com uma mulher, você conhece aquele dom de ouvir o barulhinho, ó, de seu bumbum encostando no sofá, você deitando. Quando encosta, é automático, dispara assim: amor, pegue uma água para mim. Amor, uma coisa. E você vai pegar. Se você é um bom marido, você vai pegar. Você ama, você pega. Mas que agonia levantar quando você está cansado, quando você acabou de deitar. Aí eu olho para esse texto e eu vejo uma coisa que sempre me chama a atenção. Jesus está dizendo assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Isso é maravilhoso.
Esse é o primeiro dos grandes chamados. Jesus tem 3 grandes chamados para o homem. Para o homem distante, ele diz: vinde a mim. Se você está cansado, eu te aliviarei. Você pode estar como você estiver. Você pode estar só o pó da rabiola. Você pode estar no pecado. Você pode estar vivendo no inferno. Você pode estar com uma vida completamente atribulada, mais sujo que pau de galinheiro. Você pode estar como for. Esse chamado é para você. Jesus está dizendo: vem a mim que eu resolvo. Jesus está dizendo: dá em mim que tem jogo. Pode confiar. Vem a mim e eu te alivio. É uma garantia. Ele não está dizendo assim: venha que eu vou tentar. Não é aquele mecânico que fala: eu vou olhar, mas não garanto nada, não. Ele diz: eu deixo novo. Eu resolvo. Pode confiar. Esse é um chamado maravilhoso. Tem mais 2. Se você já veio, já está aliviado, já encontrou com ele, ele vai dizer assim, ó: vinde após mim, que eu farei que sejais pescadores de homens. Para quem já veio, já foi aliviado, ele diz: agora me siga que eu vou te ensinar a fazer o que eu faço. Eu te peguei sem prestar, vou te transformar em alguém que presta. E agora vou te ensinar a transformar quem não presta em quem presta. E aí quando ele vê que você está andando com ele o tempo suficiente para aprender, ele vai dizer assim: agora ide. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vinde a mim, vinde após mim e ide. 3 chamados, é o que o Senhor tem para todo mundo. Mas esse em particular, vinde a mim, vós que estáis cansados, sempre me inquieta, porque eu fico pensando assim, ó: pô, velho, se eu estou cansado, custa o que você vir? Por quê? Estáis cansados, vinde. O cara está cansado, vai até ele, pô. Custa o quê Jesus ir na direção do pobre e do cansado, né? Que história é essa de vinde a mim? Ele sabe, ele está dizendo, ó: vocês estão cansados, então venham pegar uma água para mim. Vocês estão cansados, venham. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Esse chamado me perturba por essa dúvida do porquê. Jesus está dizendo que se a gente está cansado, então a gente tem que levantar e ir na direção dele. A gente tem que sair do lugar em que a gente está. Mas eu comecei a entender um pouco disso graças a um convite feito pelo meu amigo Tiago Agres. Ele me chamou para o jiu-jitsu. Eu gosto de assistir luta, sempre gostei de assistir MMA, sempre gostei de assistir jiu-jitsu. Mas não é porque eu gosto de ver o milho virando pipoca que eu vou querer sair pulando por aí enquanto giro em torno de uma bandeja. Eu gosto de assistir, mas não gosto de fazer, entende? Uma coisa é assistir jiu-jitsu. Outra coisa é você fazer um rola soltinho no tatame. Meu amigo, aquilo não é de Deus não, velho. Não sei quem foi o cão que inventou aquilo, que disse que um ser humano é capaz de passar 1 hora fazendo um troço daquele. Foi a coisa mais cansativa que eu já fiz na minha vida. A coisa mais desesperadoramente exaustiva que eu já fiz na minha vida. E olha que eu já fiz audiência trabalhista. Mas acredite, 1 hora de jiu-jitsu é pior. Rapaz, doía. Eu senti dor em músculo que eu não sabia que eu tinha. Eu tive cãibra no cabelo até. É insuportável. Muito cansativo. Eu estava deitado, mestre jaca, 120 quilos de faixa preta, em cima de mim, massacrando, apertando. E ali eu vivi uma experiência curiosa. Quanto mais eu trabalhava para fugir daquela opressão, mais oprimido eu ficava. Quanto mais eu me mexia para me sair daquele cansaço absurdo que eu estava sentindo, mais cansado eu ficava. Era um ciclo vicioso, opressor. E é claro, ele é um mestre, ele é um professor. Então ele ficou em cima de mim durante 3 minutos que pareceram uma eternidade. Eu falei 1 hora, né? 1 hora foi o que durou a aula. Não quer dizer que eu passei essa 1 hora fazendo. Foi mais ou menos 40 minutos deitado. A galera queria me levar para o médico mesmo. É só, velho, você não está bem. Claro que não. 5 minutos de jaca em cima de mim, meu amigo.
acabou minha paz. Aí ele explicou depois. Velho, como é que você faz isso? Como é que você... Pô, na escola eu tomava montinho dos caras e às vezes os caras gordinhos ficavam acima de mim. Não era assim não, velho. Não era tão cansativo e tão opressor quanto foi ter você em cima, não. O que acontece já? O que você faz? Eu me mexo, eu viro e... Ele, cara, a técnica é a seguinte. Eu não preciso ficar fazendo grandes esforços. Eu só preciso garantir que seus esforços sejam improdutivos. Se eu garantir, por meio de uma imobilização, que seus esforços serão improdutivos, agora é só esperar, você vai ficar se cansando sozinho. Cada gesto que você realizar vai te deixar numa situação ainda pior. Eu faço o quê? Se você não sair da posição em que você está, você vai morrer de cansaço. Eu não vou nem precisar te finalizar. Você mesmo vai bater porque você não vai aguentar, você não vai mais respirar. Então cansado você vai ficar. É uma das táticas do jiu-jitsu. Usar o desespero e o esforço improdutivo de quem está em desvantagem para drenar todas as energias dele. E aí eu comecei a entender um pouco mais do que Jesus estava falando. Eu agora vou chocar muita gente, me perdoe. Eu fiz faculdade de humanas em Salvador. Então, me perdoem por citar quem eu vou citar aqui agora. Eu só vou citar uma frasezinha, me perdoem. Mas Paulo Freire diz uma coisa. É sério. Aprendi isso num grupo de estudos que eu tive na faculdade. Ele fala uma coisa interessante sobre ciclos. Ele diz assim, ó. Quando você estabelece um ciclo de opressão, um ciclo de cansaço, qualquer ciclo em que um está em cima, outro está embaixo, e depois pode até inverter, mas a lógica será a mesma, a prática será a mesma. Tanto o opressor quanto o oprimido estão presos no ciclo. Às vezes a gente sente que é só quem está embaixo que está preso, não quem está em cima também está preso. Os ciclos, eles têm essa característica. Eles aprisionam todos que estão envolvidos naquele ciclo. Um está interligado ao outro. E aí, a única forma de romper-se esse ciclo não é o oprimido virar opressor. Quando o oprimido vira opressor, quando você está embaixo e fica em cima, e era exatamente o que Jaca fazia. Quando o Jaca ficava em cima de mim, velho, aqui não tem condição não. Ele, tá bom, o próximo exercício é você ficar em cima. Eu ficava em cima dele e me cansava mais ainda, do mesmo jeito. Não mudava nada a minha posição. Mudava a posição, mas o ciclo era o mesmo. Aí o camarada lá, que o nome é proibido em 357 países, dizia era isso. A única forma de romper-se a opressão é sair do ciclo, é abandonar o ciclo de opressão. Especialmente o oprimido sair daquele relacionamento, sair daquela circunstância, sair daquela condição. O opressor não tem o poder de quebrar o ciclo de opressão. Porque qualquer coisa que o opressor faça é mais uma opressão que ele está de fato cometendo. É o oprimido quem tem que se levantar e sair. É o oprimido quem tem que, de fato, sair da brincadeira. Parar de tentar ganhar. Desistir, se render. Se não for assim, se você não parar de tentar resolver, o problema só vai aumentando. É o que acontece quando você está em uma situação em que os seus esforços se tornam improdutivos. Quando a gente começa a fazer algo que não gera resultado, a gente diz que a gente está andando em ciclos. Quando a gente se vê dentro de um ciclo, todo esforço que a gente pratica leva a gente ao mesmo lugar em que a gente já esteve. E nada é mais cansativo e opressor do que isso. Nada é mais cansativo e opressor do que fazer um trabalho improdutivo. Do que não ver os resultados, não ver os efeitos daquilo que você faz. Ter de alguma forma a sua capacidade de gerar resultado drenada. É isso que nos torna exauridos. E a gente vive num tempo de absoluto cansaço. Há quem diga que nós vivemos na sociedade do cansaço. É porque a gente trabalha demais. O homem das cavernas trabalhava 16 horas por dia. Pelo menos. E eu não li nada sobre burnout em Homens das Cavernas. A gente trabalha demais, mas já teve quem trabalhasse mais do que a gente.
Provavelmente minha avó trabalhava mais do que eu. Porque o fogão dela era lenha, ela tinha que começar o dia fazendo com que a madeira da roça virasse lenha para depois começar a acender e alimentar uma pancada de filho. Ela parecia ter trabalhado mais do que eu, mas eu duvido que minha avó tivesse burnout. Minha avó não era tão cansada quanto nós somos. O que está acontecendo com a gente? Por que a gente está tão cansado? Burnout não é só excesso de trabalho. Há outros fatores que cooperam. Eu falo de burnout, não sei se você já ouviu essa expressão, há quem chame de síndrome do esgotamento. É esse sentimento, essa condição, essa doença que nos acomete, que nos faz viver várias vezes apagados, esgotados, incapazes de brincar com o filho quando chega em casa, incapazes de se relacionar bem com a esposa, com o esposo, incapazes de fruir a vida, de comer uma comida com alegria, de sentir o gosto das coisas. A gente sente que a nossa bateria às vezes acabou. É um mundo em que a gente vive de esgotamento, de cansaço. E o cansaço vai chegando a um nível da opressão. A opressão é a sensação de que tem uma coisa muito pesada sobre você, que mestre Jaca passa o dia deitado em cima de você. Que tem um faixa preta de jiu-jitsu todos os dias te finalizando. É um sentimento que muita gente refere ter quando vive uma crise de ansiedade. Parecia que tinha uma coisa apertando meu peito, eu não conseguia respirar. Sentimentos que nos povoam quando a gente tem a sensação de que os nossos esforços são improdutivos. O que é ansiedade? É a sensação de que eu tenho mais responsabilidades do que a capacidade de dar conta delas. A sensação de que eu não tenho o suficiente para fazer o que eu preciso que seja feito. Ansiedade é uma sensação de que eu estou em falta com algo muito importante. De que eu não posso fazer nada para resolver algo que eu preciso resolver. Essa aflição decorrente da insuficiência dos meus esforços. Isso cansa. Isso esgota. E se esse cansaço que a gente sente é decorrência dessa sensação de insuficiência dos nossos esforços, quanto mais esforços fizermos para que a gente se sinta menos cansado, mais cansado a gente vai se sentir. Quanto mais a gente trabalha para dar conta do nosso trabalho, que a gente sabe que a gente não dá conta, mais esse sentimento nos oprime. Isso é o tal do ciclo opressor, em que eu tento sair de baixo e ficar em cima, e quando eu fico em cima eu me sinto tão cansado quanto eu me sentia quando eu estava embaixo. A gente corre o que alguém já chamou de corrida dos ratos, né? A gente vive atrás do queijo ali, como quem está pensando que se eu conseguir talvez aquele carro, eu vou sentir um pouco mais de tranquilidade, mas quando eu consigo o carro, eu me sinto pressionado a conseguir uma lancha. E quando eu alcanço, enfim, a lancha, eu penso que agora está faltando helicóptero, e é mais difícil ainda comprar um helicóptero. E aí eu compro um helicóptero e penso que agora eu preciso ter uma ilha, e é ainda mais difícil, e os esforços vão aumentando. E eu preciso ganhar mais, e eu preciso ter mais, e eu preciso fazer mais. E quando eu chegar em tal carreira, em tal função, em tal número de seguidores, eu vou me sentir um pouco mais à vontade para, enfim, descansar. E às vezes eu olho no espelho e eu já estou com 45. Eu estou exausto. Eu estou esgotado. E tudo que eu queria era sentar na frente de uma TV, assistir Netflix. Era me premiar. Eu estou tão cansado que eu mereço uma coxinha da Perini. Eu estou tão cansado que eu vou assistir aqueles vídeos que eu acho que não me fazem bem, mas pelo amor de Deus, eu preciso de um alívio. Eu preciso de um escape. O cansaço faz isso com a gente. E de dentro do cansaço, todo esforço que a gente fizer só vai piorar a cena. Eu vou lhe dizer mais. A maioria de nós sonha com um Deus que vem nos encontrar no lugar de cansaço em que nós estamos. Tudo que a gente queria, no mais das vezes, era só um Jesus que chegasse aqui, recarregasse nossas baterias para a gente voltar para os desafios de amanhã.
de carga cheia. Tudo que a gente quer é um Jesus. Expectativas do mundo contemporâneo. Porque desconectou os nossos esforços dos esforços de Deus. Esforços dos esforços de Deus. Desde que o pecado entrou, já não éramos mais um time. Desde que o pecado entrou, era Deus lá e nós cá. E nós é um jeito de falar, porque nem nós tem mais. Desde que o pecado entrou, é cada um por si. Desde que o pecado entrou, eu estou mais preocupado em sobreviver do que em coexistir, do que em me relacionar. Estou preocupado em me proteger, em me garantir, mais do que em servir. A primeira coisa que Deus disse ao homem no Éden foi: frutifiquem. A primeira coisa que o diabo disse ao homem no Éden foi: coma do fruto. É desde o Éden, desde o pecado, que a nossa missão nesse mundo, segundo as nossas consciências, é sobreviver, é acumular, é conseguir o suficiente para não ser destruído, é se preservar, é se proteger, é se satisfazer, é se preencher, é se priorizar, é autocuidado, é eu. Eu tenho um amigo que é doutor, acho que pós-doutor até, em tecnologia da informação. E ele fez uma pesquisa com inteligência artificial e com processamento de bases de dados em um nível absurdo. E ele coletou publicações de pessoas depressivas, de pessoas com esgotamento, de pessoas que cometeram suicídio em redes sociais. E me surpreendeu, porque a proposta dele era tentar identificar preventivamente. Se eu identificar o que há em comum nas postagens de uma pessoa que vai fazer uma bobagem, talvez eu tenha a oportunidade de intervir antes dessa bobagem ser feita. Será que na postagem dessas pessoas tem algo comum que me revele algo que possa ajudar no diagnóstico? E ele identificou pronomes em primeira pessoa. Ele disse que as postagens das pessoas depressivas eram recheadas de eu, eram recheadas de meu, eram recheadas de mim. Chamou muita atenção dele ao fato de que esse era o traço marcante. O autocentramento era o traço característico de quem estava esgotado. Esse é o nosso estado, essa é a nossa condição. O pecado nos fez olhar para nós mesmos. O pecado nos fez crer que nossa missão é sobreviver, é se dar bem, é se cuidar, é se preservar, é se amar, é se priorizar. E eu vou te falar, ninguém aqui nasceu com o que precisa para se satisfazer. De propósito, Deus colocou em mim aquilo que você precisa para sobreviver. Deus colocou em você aquilo que eu preciso para sobreviver. De propósito, Deus colocou em uns o que os outros precisam. Nós todos somos insuficientes para as nossas próprias satisfações. Nós não damos conta das nossas próprias demandas. Nós somos incapazes. É biológico isso. É um cara chamado Maslow que escreveu que toda vez que um ser humano satisfaz uma demanda dele, automaticamente esse mesmo ser humano cria uma demanda ainda maior para si mesmo. Então é uma máquina, é um ciclo de cansaço, é um ciclo de insatisfação, é um ciclo de opressão. Todas as vezes que você satisfizer uma demanda que você acredita que tem, você se oprimirá com uma demanda ainda maior. Esse é um ciclo a que todos estamos presos graças ao pecado. Sabe o que Jesus está dizendo? Você quer resolver o problema? Você quer alívio? Se você está cansado, se você está oprimido, saia de si e venha até a mim agora. Vinde a mim porque eu quero aliviar esse cansaço que você está sentindo. Eu quero que você tire os olhos de si. Eu quero que você pare de querer salvar a sua vida. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Pode parecer contraditório, mas Jesus garante. Quem quiser, quem aceitar, perder a sua vida por amor de Cristo, achará uma vida abundante. O Senhor está dizendo o seguinte: se esqueça, pare de se priorizar.
Pare de achar que você é o foco das suas preocupações. Pare de achar que você deve ser o foco do seu trabalho. Pare de achar que é por você que você deve fazer alguma coisa. Jesus está te chamando. Venha a mim. Venha trabalhar comigo. Venha trabalhar para mim. Venha junto comigo trabalhar para aqueles a quem eu quero servir. Venha junto comigo encontrar satisfação. Venha aprender de mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Eu vou ensinar vocês um segredo. Sabe o que é o segredo, gente? Eu sou manso e humilde. Sabe o que é manso? Manso é alguém que contém a sua força para beneficiar um terceiro. Manso é alguém que não faz tudo o que poderia, pensando em alguém que não é ele. Manso é alguém que poderia fazer mais, mas para preservar alguém não faz. Jesus está dizendo, o segredo para lidar com o cansaço é se conter em favor de alguém. É pensar em alguém a quem você queira servir. E por esse alguém, às vezes até trabalhar menos do que você poderia trabalhar. Por esse alguém, você não vai nem fazer tudo o que você gostaria. Você vai se conter, você vai se policiar, você vai se limitar. Isso é ser manso. Jesus está dizendo, eu sou manso. Eu teria poder aqui para destruir vocês todos, porque eu sou santo e vocês não são. Então eu poderia estabelecer agora meu reino e matar todo mundo. Mas eu sou manso, eu não faço isso por vocês. Há tanta coisa que Jesus podia ter feito e não fez por nós, para nos preservar. Jesus está dizendo, o segredo do cansaço, o segredo de vencer o cansaço, de ter alívio, tem a ver com ser manso. Tem a ver com pensar em alguém por quem você vai trabalhar menos, você vai fazer menos, você vai se conter, você vai se limitar, você vai se negar. Manso é alguém que nega a si mesmo em favor de alguém. Já viu um cavalo manso? É um bicho que mata com um coice, mas deixa um cara fraco montar nele e dá uma calcanhazada nas costas dele. Isso é um cavalo manso. É um cavalo que podia lhe derrubar e lhe matar, mas lhe serve e lhe leva onde você pede. Isso é um bicho manso. Um pitbull manso. É um bicho que, se te morder, você perde a mão. Mas ele bota a cabeça debaixo de sua mão para você alisar. Isso é um manso. E Jesus diz mais, Jesus diz assim, eu sou manso e humilde. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Humilde, essa palavra é muito forte, gente. Porque a gente perverteu ela com a ideia de que humildade é modéstia. Sabe o que é que a gente acha que é humildade? Eu chegar aqui, Celcinho, velho, tá forte, ele dizer que é isso, pô, tô fraco. A gente, se Celcinho disser isso, eu ia dizer, pô, pai, o cara, além de tudo, é humilde, né, velho? Humilde o quê, pô? É mentiroso, o bicho é um monstro. O bicho aí não tem percentual de gordura negativo. Um monte, o coach dos coaches, um monstro. Se ele disser para mim que ele é fraco, eu não vou dizer que ele é humilde, não, vou dizer que ele é mentiroso. Modéstia às vezes é isso. É mentir que você não é tão bom para ofender quem é ruim, para não ofender quem é ruim. Você pensa assim, pô, eu sou tão bom que se eu falar quanto eu sou, o cara que já é ruim vai ficar realmente arrasado. Então eu vou mentir. Eu vou pedir, é como se eu estivesse pedindo desculpa a alguém por eu ser bom e ele não. Isso é modéstia. E a gente acha que isso é humildade. Gente, o homem mais humilde que já viveu na face da terra, ele dizia assim, ó, eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. O homem mais humilde que já viveu na face da terra se acha. Jesus se acha. Jesus é marrento que só ele, eu nunca vi um igual. Jesus é mais marrento que Romário. Romário não dizia isso? Dentro da área, meu irmão, não tem um parecido não. Dá em mim que eu resolvo. Jesus era mais do que isso. Ué, se Jesus diz, eu sou a luz do mundo e o homem mais humilde que já viveu, então humildade não é modéstia. Jesus não era nada modesto. Jesus era imodesto, Jesus era indigesto. Marrento mesmo. Se achava. Eu penso assim, vocês me chamam de bom e eu sou mesmo. Mas assim,
Imagine. Jesus, tem um cara vindo prender, aí alguém diz, Senhor, vamos lutar contra. Ele diz, meu amigo, se eu quiser agora, eu mando uma renca de soldado vindo do céu para prender vocês todos, mata todo mundo. É o cara tirado, realmente metido. Por que ele ainda assim é humilde? Por que a Bíblia deixa claro que Jesus, sendo imodesto, é o homem mais humilde que já viveu? Quem me ensinou isso foi o pastor Douglas Gonçalves. Ele contou uma história da mãe dele. Ele disse que a mãe dele foi para a Disney. Na verdade, ele foi para os Estados Unidos, não falou que foi Disney, não. E aí, aquela hora da muamba, né? Vai todo mundo comprar um monte de coisa que lá é mais barato, comprando as coisas dos Estados Unidos, todo mundo com sua listinha de muamba que ia comprar. E aí, no final do dia, se junta todo mundo e pergunta à mãe dele, e aí, comprei um iPhone, comprei um fone, não sei o que lá, um AirPods, comprei não sei o que. E pergunta a mãe dele, e aí, você comprou o quê? Aí ela, rapaz, eu passei o dia comprando coisa para fulano, um sapato que fulano me pediu, cumprindo minha listinha de pedidos de muamba que fizeram no Brasil. Esqueci de comprar coisa para mim. Isso fez ele pensar, caramba, isso é humildade. Isso é negar a si mesmo. Isso é o que Jesus pediu que a gente fizesse. Não é passar o dia pensando, não, eu não vou ser egoísta, eu não vou ser vaidoso, eu não vou pensar em mim, eu não vou dizer que eu sou bom, eu não vou ficar focando nos meus atributos. Não, não é pensar pouco de si mesmo. É pensar pouco em si mesmo. Não é passar o dia tentando lutar contra quem você é. É passar o dia tentando lutar a favor de alguém que não é você. É passar o dia pensando em servir. É passar o dia pensando em amar. É passar o dia com a convicção de que você é só parte de uma história que você não é o protagonista. Você é parte de uma história que não é sobre você. Humildade é saber-se parte de um todo. É saber que por melhor que você seja, isso não é o suficiente. Por melhor que você seja, você não é o bastante. Por melhor que você seja, você precisa de outras pessoas. Humildade é não colocar-se em primeiro plano. Humildade é servir. Humildade não é pensar pouco de si mesmo, mas é colocar tudo de si mesmo a serviço de alguém. E nisso, meu irmão, não tem um que se compare a Jesus. Ele dizia, eu sou a luz do mundo, por isso eu não vou nem dormir, eu quero iluminar. Eu sou o pão da vida, então quem não quiser comer de mim, não vai se dar bem nessa vida. Eu quero que todo mundo tire um pedaço da minha carne. Eu quero me doar àqueles que têm fome. Se eu sou tão bom, então tem gente que precisa receber os meus serviços. Cada talento, cada dom, cada atributo, cada trabalho que eu tenho a desempenhar, eu vou desempenhar em favor de alguém que precise. E quando você começa a colocar os seus dons a serviço de alguém, quando você começa a colocar os seus dons a serviço dos outros, aquela sensação de insuficiência que você tinha quando você tentava se servir, ela some. Porque acredite, gente, acredite, sempre tem alguém para ser servido pelo seu trabalho, pelo seu talento, pelo seu dom. Sempre tem alguém a ser abençoado por aquilo que Deus colocou em você. Pode ter certeza disso. Jesus está dizendo, se vocês estão cansados, eu tenho um segredo. Saia dessa vida de autossatisfação. Saia desse lugar de tentar lutar contra os seus opressores desejos. Saia desse lugar de tentar satisfazer tudo com o que você sonha. Saia desse lugar de tentar ser feliz. Saia desse lugar de tentar realizar tudo que o seu coração lhe pede. Saia daí e venha a mim. Cola em mim, porque eu encontrei o jeito de mostrar a todo mundo como é de fato a vida plena. A vida plena é servindo. A vida plena é amando. A vida plena é se dando. Aprendam comigo, porque eu sou manso e eu sou humilde. E tomem sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe o que é jugo? Jugo é aquele instrumento de madeira que os antigos colocavam, mas ainda hoje se coloca, especialmente aqui no Nordeste, em que a agricultura ainda não, a agropecuária ainda não é tão moderna assim. É muito comum ainda ver o jugo nas regiões do interior. É uma peça de madeira que une um boi ao outro, que une um cavalo ao outro, que faz com que os dois animais andem juntos.
Eu vou te falar. Se um boi sozinho carrega 100 quilos, 2 bois juntos deveriam carregar 200 quilos, mas carregam mais de 1.000. Quando você junta 2, o potencial deles não multiplica só por 2, multiplica por vários. Isso é um milagre da física. A física faz com que a soma dos vetores seja muito maior do que esses vetores considerados individualmente. Então, jugo é aquela peça de madeira que une 2 animais para a realização de um só trabalho. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, seu problema não é que você trabalha demais. Seu problema, o que está te deixando tão desgastado, o que está te deixando tão esgotado, é que você trabalha para si. Vamos juntos cumprir a obra do Pai, eu te mostro o que é descanso. Vamos juntos fazer aquilo que o Senhor está realizando, eu te mostro o que é descanso. Quando Jesus diz, tomem sobre si o meu jugo, Jesus está dizendo, venha trabalhar junto comigo e mais do que trabalhar junto comigo. Na hora em que você coloca aqui a barra de madeira no seu pescoço e essa mesma barra de madeira no pescoço de Jesus, você passa a ver o que Jesus está vendo. O Senhor quer te mostrar o que Ele está vendo sobre a sua vida. O Senhor quer que você comece a ver como Ele vê. O Senhor quer que você comece a enxergar para o que Ele te chamou. O Senhor quer que você comece a enxergar que o seu trabalho não é vão no Senhor. Os seus esforços em Cristo não são improdutivos. Eu queria te convidar a ficar de pé, inclusive, já para a gente orar. O burnout, o esgotamento, o cansaço, essa opressão que é um dos males do nosso século, não é só o resultado de trabalhar muito. É o resultado de trabalhar sem perspectiva, é o resultado de trabalhar sem saber porquê. É o resultado de trabalhar sem ver o resultado. É ter a sensação de que a gente está andando em ciclos. É ter a sensação, que várias vezes é real, de que a gente está sem saber para onde ir. Isso é que cansa, isso é que acaba com o ânimo de trabalhar amanhã. É não saber o que a gente está fazendo. É não saber para que a gente está fazendo. É não ter projeção de futuro. É não ter espaço de autonomia. É não ter ambiente em que eu possa desenvolver minha criatividade. Sabe qual é a diferença de um escravo para um homem livre? Ah, o escravo é quem trabalha demais, esqueça. Tem muito homem livre que trabalha muito mais do que muito escravo. Se você pegar a jornada diária de um pianista, é bizarra. De uma bailarina, é bizarra. De um ator de performance alta, às vezes é um negócio de louco assim, 16 horas por dia. Não tem a ver com a quantidade de trabalho. Sabe qual a diferença de um escravo para o homem livre? É que o homem livre é dono do tempo dele, o escravo não. O escravo não pode marcar um compromisso para a semana que vem, porque o tempo dele pertence ao patrão. O escravo não sonha, porque sonhar é programar o futuro, e o futuro do escravo pertence ao patrão. O homem livre é quem, de fato, faz a própria agenda. A primeira coisa que Deus fez quando Deus libertou o povo no Egito, não foi tirar o povo do Egito, não foi tirar o povo do domínio de Faraó. Você vai ler lá em Êxodo. A primeira coisa que Deus fez foi dizer ao povo: este é o primeiro mês do ano de vocês. A partir de agora vocês contam o calendário de vocês conforme as festas que eu estabelecerei. E agora é Páscoa. Páscoa é libertação. Então libertação é o Senhor te dar o seu tempo para você começar a contá-lo. Libertação é ter perspectiva. Libertação é poder se organizar e planejar. Quando o Senhor está dizendo para nós: você quer descanso? Você quer parar de ter essa sensação? Você quer parar de precisar de alívio? Você quer parar de querer descontar nas coisas porque você precisa de um alívio, de um escape? Você precisa de uma fuga dessa opressão que acomoda seu peito? Você quer parar de sentir isso? A primeira coisa, venha a Cristo que Ele vai lhe aliviar. Mas você quer realmente descansar? Comece a ver com os olhos de Cristo. Comece a ver o que Cristo tem para você.
o que Cristo pensa a respeito do seu trabalho. Qual é o trabalho que Cristo quer que você desempenhe? Em favor de quem Cristo quer que o seu trabalho gere resultados? Veja o que Cristo está vendo. Cristo está vendo a quantidade de pessoas que Ele quer abençoar através de você. Ele te colocou num lugar que você pode achar terrível, porque Ele conta com você para transformar aquele lugar numa bênção. Ele quer, através de você, se fazer presente nos lugares mais difíceis. Ele quer que você veja o que Ele está vendo. Onde talvez você esteja vendo uma opressão terrível, Ele está vendo pessoas a quem você vai abençoar. Ele está vendo pessoas que o seu talento vai tirar de uma situação que só o seu talento poderia tirar. O Senhor te colocou ali com um propósito. O Senhor tem um propósito no seu trabalho. O seu trabalho não é vão no Senhor. Os seus esforços rendidos a Cristo renderão um resultado que você nem sonhou que podia produzir. Eu estou falando de resultado financeiro também, mas tem coisa muito maior do que dinheiro. O Senhor quer te fazer a diferença. O Senhor quer te colocar como cooperador de Deus. O Senhor quer que você trabalhe junto com Deus. O Senhor quer que Deus entre em você e vá até os lugares por onde você andar. É para isso que Ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo. E se você não tem sentido isso ainda, você não vê esse poder para poder fazer a diferença, você pensa, não, eu não tenho condição, eu não consigo. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou lhe dizer uma verdade, você não consegue mesmo não. Mas o Espírito Santo de Deus pode te possuir agora. E se o Espírito Santo de Deus te tomar, para você não haverá impossíveis. E se o Espírito Santo de Deus te possuir agora, se o Espírito Santo te tomar, Ele te ensinará todas as coisas. Ele te dará poder para resistir. Ele te dará poder para testemunhar. Ele vai testificar em você que você é um filho de Deus. Você não é um escravo. Você é livre. Você é livre para fazer planos. O homem faz planos e do Senhor vem a resposta. É um trabalho em equipe. Faça planos, apresente a Deus o que você deseja para o futuro. E eu prometo uma dessas duas coisas: ou o Senhor vai rasgar seus planos na sua frente e te dizer, tira isso do seu coração que eu tenho coisa melhor para você. Ou então Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Só tem essas duas possibilidades. Os planos entregues a Deus viram trabalho bem realizado. Não prometo que o trabalho que você planejou, porque trabalho em equipe. Trabalho em equipe é assim. Vocês agora é um jugo só, você e o Senhor. Agora vocês podem dialogar sobre o projeto de futuro que você tem para o seu trabalho. E é isso que vai te descansar. Não é trabalhar menos não, tá? Não estou lhe chamando para assistir Netflix e relaxar não. Isso vai te cansar mais ainda. Isso vai te fazer se sentir mais improdutivo ainda. Isso vai te fazer se sentir mais insuficiente ainda. É isso que nos oprime, essa insuficiência. Pois em Cristo você é suficiente. Você tem tudo de que você precisa para ser uma bênção nas mãos do Senhor. O Senhor já colocou em você absolutamente todas as qualidades necessárias para que ao lado de Jesus você faça um trabalho magnânimo. Você faça uma obra extraordinária. Se você pudesse agora se colocar ao lado de Jesus e você pudesse ver o que Jesus está vendo a respeito da sua vida. Se você pudesse ver o que o Senhor viu quando Ele subiu a cruz para dar até a última gota do seu sangue por você. Ele, quando foi à cruz, viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou e teve prazer e teve descanso. O Senhor quer te dar descanso hoje. E descanso real não é parar de trabalhar, é trabalhar com Cristo. Descanso real é lado a lado com Ele, enxergar do jeito que Ele enxerga, ser humilde como Ele é, ser manso como Ele é, aprender com Ele. Descanso real é sair de si, viver nele, é dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Peça isso ao Senhor. Peça esse descanso, peça essa convicção de que você não está sozinho em nenhum dos seus trabalhos, porque sem Cristo nada podemos fazer, mas com Cristo não haverá impossíveis.
Nenhum trabalho é vão no Senhor. Por isso, sede firmes e constantes, sempre abundantes na realização dos trabalhos que o Senhor nos comissionar. Eu queria te convidar a orar comigo nesse momento. Senhor, nós estamos cansados. E já tentamos de tudo para aliviar esse cansaço. E o máximo que experimentamos foi um alívio momentâneo. Férias, distrações, compensações. Tudo isso nos cobra um preço muito alto, Senhor. Porque quando a gente volta das férias, há mais trabalho. Quando a gente acorda daquilo que a gente fez para compensar o nosso cansaço, há mais prejuízo a ser corrigido, há mais ainda trabalho a ser feito para reparar os danos dessas compensações. Senhor, não está dando certo. Estamos num ciclo em que quanto mais a gente se mexe, mais cansado a gente fica. Quanto mais a gente luta, mais opressão a gente sente. Senhor, mas hoje estamos ouvindo o Teu chamado. E nós levantamos e vamos em direção a Ti. Hoje nós viemos a Cristo para dizer: alivia a nossa alma. Senhor, tira os nossos olhos de nós mesmos. Tira a finalidade dos nossos trabalhos, da nossa vaidade, da nossa autossatisfação, Senhor. Que os nossos trabalhos não tenham mais o propósito de satisfazer as nossas demandas. Que os nossos trabalhos sejam direcionados a Ti, subordinados a Ti, subjugados a Ti. Senhor, que os nossos trabalhos sejam dirigidos a um propósito maior do que a nossa própria existência. Que os nossos trabalhos sejam parte do Teu glorioso trabalho. Queremos ser colaboradores de Cristo. Queremos trabalhar lado a lado com Cristo. Queremos um jugo de Cristo sobre nós. Nós Te pedimos, Senhor, redime o nosso trabalho, redime a nossa existência. Se a gente está fazendo um trabalho que Cristo não está ao lado, que a gente saia desse lugar, desse ciclo vicioso. E que no trabalho que a gente está fazendo, Senhor, na carreira que a gente está vivendo, nas atividades domésticas que a gente tem desempenhado, que em tudo que hoje nos cansa, nós comecemos a enxergar com a visão de Cristo, com a visão daquele que nos libertou, com a visão daquele que é livre, com a visão daquele que onde Ele está há liberdade. Que a gente comece a enxergar com a visão de futuro, com a visão de perspectiva. Que a gente comece a enxergar o significado do nosso trabalho e que com o nosso trabalho a gente aprenda a servir como Cristo serviu até a morte. Senhor, que o nosso trabalho comece a ser bênção, especialmente na vida dos outros. Isso nos descansará. Senhor, que a gente seja manso, que a gente se restrinja em favor de alguém, se necessário. Que a gente seja humilde, que a gente pense mais em servir do que em ser servido. Que a gente foque no bem que a gente pode fazer mais do que no bem que a gente pode receber. Senhor, dá-nos o jugo de Cristo, para que a gente enxergue como Cristo enxerga, para que a gente tenha Cristo ao lado para dialogar, para que a gente discuta os nossos planos, os nossos sonhos com o Senhor. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a de joelhos, a baixar a cabeça, para que o jugo de Cristo nos oriente, nos guie e nos ensine a trabalhar. E faça-nos ver o resultado do nosso trabalho, Senhor. Faça-nos ver o que estamos de fato fazendo. Meu Deus, redime o nosso trabalho, Senhor. Que o nosso trabalho nos cause descanso. Que a gente saia para trabalhar como quem vai descansar. Que a gente encontre descanso em fazer a Tua vontade, Senhor. Meu Pai, descansa no Senhor. Tira essa opressão de sobre o nosso peito, essa aflição de não conseguir cumprir aquilo que foi uma meta pessoal minha. Senhor, me põe no jugo de Cristo, e aí eu não preciso mais me preocupar com o resultado das minhas ações,
Porque agindo Deus, quem impedirá? Se eu estou a serviço de Cristo, quem será contra nós? Redime o nosso trabalho, Senhor. Nos faz descansar. Alivia o nosso peito. Tira de nós esse peso. Faz-nos enxergar que é em Ti a nossa satisfação. Porque o Deus de paz satisfará todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Faz-nos crer nessa palavra. Faz-nos descansar na certeza de que Deus nos satisfará de um jeito que nós jamais conseguiríamos. Faz-nos descansar na certeza de que tudo que o nosso coração precisa, em Cristo Ele encontrará. Senhor, dá-nos o Teu Espírito Santo para nos ensinar todas essas coisas, para nos dar poder para trabalhar a Teu serviço, para nos dar submissão a Ti. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós oramos a Ti entregando as nossas vidas, os nossos trabalhos, os nossos esforços, os nossos cansaços, os nossos planos. Nós nos entregamos a Ti, tomamos sobre nós o Teu jugo, levaremos daqui para frente o Teu fardo, Senhor. Faremos o Teu trabalho e não nós, porque o Senhor fez em nós o Seu trabalho e já não precisamos fazer. Nós já não precisamos fazer por nós, porque o Senhor já fez. O que a gente precisa é aprender contigo a fazer por outros. Ensina-nos, despede-nos em paz, dá-nos um final de semana abençoado, Senhor. Restaura-nos, Senhor, para que continuemos essa semana não com o cansaço, não com aquela luta contra o ânimo de desistir, não com aquela arrastação de pé. Senhor, renova as nossas forças e nos faz sair daqui renovados para fazer o Teu trabalho, o Teu serviço onde quer que formos. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. E em Teu nome nós dizemos que o amor de Deus, o Deus que satisfaz as nossas necessidades em Cristo, que esse amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Cristo, a graça que nos pôs sob um jugo suave, a graça que tomou sobre si os nossos fardos, a graça que nos ensinou a ser favoráveis ao mundo, e que a comunhão do Espírito Santo, o que nos ensinará todas as coisas e nos dará poder, que essa maravilhosa bênção seja sobre todos nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e até a volta gloriosa do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém, e que o Senhor te abençoe, e vá em paz, e tenha uma ótima finalização de semana.